Férias de julho já estão aí e fica aquela pergunta no ar para pais separados: com quem ficam os filhos? Julho tá chegando aí e junto de julho estão chegando as férias escolares das crianças. E junto das férias escolares, para pais separados surgem muitas dúvidas de e agora? Com quem ficam as crianças e como é que funciona esse período? Para conversar aqui no Sinta-se Bem com a gente sobre isso, eu tô aqui com a nossa maravilhosa doutora especialista em Direito de Família, Fabiola Fortes. Obrigado. Obrigada, por estar no Sinta-se Bem com saudade aqui de com a vocês. gente. Você tava fugindo de mim, né? Nossa, faz tempo que nós não nos vimos. Ela tá, mas ela não foge da gente não, porque ela tem que vir aqui esclarecer as nossas dúvidas tão importantes sobre direito de família. E eu acho que assim, vamos começar conversando e explicando pro pessoal que existem diferentes tipos de guarda, que já começa por aí a confusão de muitos dos pais, inclusive, de nessa divisão já se confundirem com o tipo de guarda que eles têm. Hoje, mais especificamente, a gente vai conversar sobre três com vocês, que é o unilateral. Olha só, aprendi, ó. Eu tô colando tudo, ela me contou tudo antes tudo antes da matéria, pessoal. Unilateral, alternada e compartilhada. Exatamente. Então vamos lá, explicar pro pessoal a diferença dessas guardas. A grande dificuldade das pessoas é a confusão, né, que os pais fazem no momento da fixação da guarda por não entender o que é a guarda compartilhada. Então, a maioria das pessoas, e eu tive um episódio muito recente disso numa audiência da semana passada, que a mãe não conseguia entender que guarda compartilhada não é uma guarda alternada. A guarda compartilhada, ela compartilha decisões da vida da criança. Por exemplo, o colégio que vai estudar, o terapeuta que vai tratar, o dentista que vai atender, essas situações do cotidiano que dizem respeito à vida do filho comum. E não significa, a guarda sendo compartilhada, que o tempo da criança será compartilhado. Que é meio a meio, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como também não tem nada que ver o valor da pensão alimentícia dentro da guarda compartilhada. Algumas pessoas também confundem, achando que, tendo guarda compartilhada, não precisa pagar pensão. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Guarda é um assunto, pensão é outro assunto e férias é outro assunto. São três assuntos que não se comunicam. Por quê? A guarda compartilhada, ela vai fazer com que os pais decidam conjuntamente situações do cotidiano da vida do filho. Na guarda alternada, que esta sim é a que divide o tempo da criança, por exemplo, a criança vai ficar a primeira e a terceira semana do mês com a mãe e a segunda e a quarta semana do mês com o pai. Ou vai ficar segunda, quarta e sexta com a mãe, terça, quinta, sábado com o pai. Alternam os dias. Este tipo de guarda eu particularmente desaconselho. Dependendo da idade da criança, a guarda alternada, por fazer essa divisão de tempo e fazer essa alternância de residências muito frequente, ela traz para a criança, principalmente para as crianças muito pequenas, né, com menos de 8, 9 anos de idade, isso tira um pouco do referencial de casa da criança. Então dá um pouco de atrapalho nesse sentido, tá? Mas a guarda compartilhada, ela não divide tempo da criança, ela divide decisões. Por exemplo, nós podemos ter um filho, nós podemos ter uma guarda compartilhada e os horários, por exemplo, serem uma alternância de finais de semana, um final de semana para cada um e um pernoite com o pai ou com a mãe durante a semana. E é uma guarda compartilhada. Inclusive se compartilha a decisão desse tempo juntos com a criança. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Agora chegam as férias de julho, qual é a decisão de praxe, a decisão normal, tá? Nós normalmente dividimos o período das férias de julho. Os colégios, a imensa maioria dos colégios concede 15 dias de férias. Alguns 10 dias, mas a maioria são 15, tá? Então, como é que normalmente os pais ou combinam ou o magistrado fixa? A primeira semana de férias fica com o pai e a segunda semana de férias fica com a mãe, ou vice-versa. Mas se divide esse período. Cada um fica
a primeira metade ou a segunda do período que foi concedido pela escola. Aconselha-se que faça isso em ambas guardas, tanto a compartilhada quanto a alternada? É uma prática comum em ambas? Em qualquer tipo de guarda, compartilhada, alternada ou unilateral, mesmo quando só um dos pais é o guardião, mesmo assim as férias elas são divididas, tá? É porque a unilateral a gente não falou com o pessoal, mas eu imagino que fique só com um dos... Sim, a guarda unilateral ela pais. é exercida só pelo pai ou só pela mãe. Inclusive a tomada de decisão. A tomada de decisão é exclusiva do guardião. Esta é a grande diferença, né, de uma guarda para outra. Independente se a guarda for unilateral, aconselha-se que as férias de julho, que é o tema da nossa conversa hoje, seja então também compartilhada. Sim. Que essa seja fixada essa semana para o pai e a semana para a mãe também. Exatamente. Da mesma forma que nas outras guardas. Então, nesse ponto, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Alguma exceção, tá? Por exemplo, crianças muito pequenas, né? Bebês, por exemplo. Uma criança que está sendo, por exemplo, amamentada, né? Que tem 1 ano de idade. Tu não vai tirar essa criança uma semana da mãe porque ela está sendo amamentada, é um bebê. Então tem certos ajustes que a gente tem que seguir, tem que fazer de acordo com o bom senso, né? Eu acho que o que as pessoas têm sempre que ter em mente é que esses acertos de guardas, de visitas e de férias, elas têm que preservar o filho, elas têm que preservar a criança e não atender aquilo que é melhor para o pai ou para a mãe. Perfeito, Fabiola. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso Sinta-se Bem. Tenho certeza que agora tá todo mundo craque aí, se alguém precisar desse conteúdo. Inclusive, faz o seguinte, entra no nosso canal do YouTube, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve e compartilha essa matéria aqui que tá passando aqui embaixo, o link para vocês, nas suas redes sociais, para todo mundo ter esse conhecimento junto contigo. Fica com a gente aqui no Sinta-se Bem. Até mais.